Postos de combustíveis. 10h37, voltamos com o CBN Campinas desta quarta-feira, e como a gente começou o programa falando sobre as novas e velhas restrições aqui em Campinas, né? Uma delas é que a prefeitura decidiu, então, pela manutenção dessa suspensão das aulas presenciais aqui no município. Isso vem acontecendo na cidade de Campinas desde a fase vermelha, passando pela fase emergencial, e pelo menos, né, essa suspensão segue até o dia 11 de abril. Outra situação que também foi debatida ontem e já está, né, em diário oficial hoje, o decreto então já está vigente, é uma obrigatoriedade de condomínios em seguir as determinações desses decretos. Com isso, um novo termo que obriga os residenciais a fechar todas as áreas, só que de uso coletivo. Então a gente está falando de áreas de piscina, quadra de esporte, academias, salões de festa. A situação é para uso coletivo. Aquele uso individual ainda pode acontecer, mas tem que ter uma determinação, são as regras a serem seguidas dentro desses condomínios. Para a gente falar um pouco sobre tudo isso que foi falado ontem na coletiva de imprensa, para a gente detalhar um pouco mais, estamos em contato neste momento com o secretário de Justiça aqui de Campinas, Peter Panuto. Muito bom dia, secretário. Bom dia, Flávio, bom dia, ouvintes. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. E primeiramente, é sempre bom vê-lo, secretário, ontem de volta à prefeitura, depois, né, dessa situação com a Covid-19, prontamente restabelecido, né, secretário? Ainda bem. Graças a Deus tive apenas sintomas leves, dor de cabeça e um pouquinho de mal-estar, assim, mas passou, não tô ainda 100% não. Ontem eu confesso que eu fiquei um pouco cansado, então hoje e amanhã eu vou ficar em casa, mas eu já estava obviamente liberado, né, do meu isolamento. Pronto restabelecimento, ainda bem, sintomas leves, mas vamos lá que a situação não está leve, né? Em Campinas, a gente segue, vamos falar primeiro sobre a situação das aulas, né? As aulas que seguem com a situação de suspensão para as aulas presenciais na cidade aqui de Campinas. Isso vai além, né? Até o dia 11 de abril e vai além até do que o próprio estado de São Paulo coloca, né? Porque na fase emergencial o estado de São Paulo até libera as aulas presenciais para as instituições privadas. Campinas decidiu já há um tempo a não ter essas aulas presenciais e continua então com essas aulas suspensas. Ontem, acompanhando essa coletiva, e a coletiva foi online, né, pelo Facebook do prefeito Dário Saad, os comentários eram: aulas foram colocadas como essenciais e por isso não podem ser barradas. O senhor explicou na coletiva, mas tem uma situação muito importante por parte do governo do estado que realmente classificou a educação como essencial, mas deu um poder também para os prefeitos, né, secretário? Sem dúvida, importante esclarecer, né? Primeiro deixar claro que todos nós entendemos que a educação é sim, claro, uma atividade essencial, isso não se discute, independentemente de estar no decreto ou não. Acontece que, diante do agravamento da pandemia, aí de meados de fevereiro para cá, né, começo de março especificamente para cá, tudo muito rápido, né? Houve um crescimento muito grande do número de casos, uma mudança do perfil dos doentes, uma mortalidade maior. Então, a Secretaria de Saúde, baseada em pareceres técnicos, né, do Departamento de Vigilância em Saúde, Devisa, achou por bem suspender as atividades presenciais de ensino, em todos os níveis, né, salvo para o ensino superior e técnico nas áreas de saúde, uma vez que, claro, precisamos da formação desses profissionais nesse momento da pandemia. O governador, no sábado, ele publicou uma alteração no decreto estadual que trata do ensino durante a pandemia e incluiu a educação como atividade essencial, né? Acontece que eu gostaria de reforçar que esse mesmo decreto
dá ao prefeito essa discricionariedade de não seguir o decreto estadual, desde que lastreado em pareceres técnicos, que é o nosso caso. Então, nós estamos com muitas restrições, como você mesmo colocou. Acho que hoje é mais fácil a gente pensar o que está aberto e não a gente ficar relacionando o que está fechado. E é importante, por mais que se entenda que o ambiente escolar é um ambiente seguro, desde que se respeitem as regras, mas há uma grande movimentação de pessoas para que as aulas aconteçam de forma presencial. Então, esta movimentação, ela gera uma quebra aí do isolamento social, o que nós não podemos deixar acontecer nesse momento. Secretário Peter Panuto, muito bom dia. André Berenguel aqui, prazer também falar com o senhor novamente. Bom dia. Na coletiva de ontem também foi até questionado por parte da imprensa com relação a essa situação dos professores ainda. Essa fase emergencial está prevista, né, pelo menos até o próximo dia 11 de abril, e a vacinação dos professores deve ter início em 12 de abril. Até foi questionado se uma coisa estaria condicionada à outra, e a resposta na ocasião ontem foi que não, mas sim a situação epidemiológica do município, né? E eu só não lembro se foi o senhor, o próprio prefeito Dario Saad, que comentou que até as vésperas dessa data, aí do 11 de abril, algo vai ser reavaliado para ver uma possibilidade de retorno. Quando a gente fala de escolas, a gente fala de uma margem muito grande, né? Desde o ensino infantil, em que as crianças ainda seguem reclusas nas casas, quanto universidades em que muitos jovens estão no mercado de trabalho circulando normalmente, e até a gente vendo muitos deles sendo infectados. A prefeitura, ela pode, de repente, dependendo da situação epidemiológica, é claro, separar essas duas questões, reabrir parte e não reabrir parte, isso legalmente, né, no aspecto do direito? Sim, sem dúvida, mas isso lembrando sempre que a elaboração dos nossos decretos ela é pautada em entendimentos técnicos da Secretaria de Saúde, né? Eu não vejo nenhum problema desde que haja aval para isso, por exemplo, exemplo, hein, gente, liberar o ensino médio, não liberar o ensino superior, por exemplo, mas tem que ter uma segurança para isso. Acho que o que eu gostaria de reforçar aqui, como eu coloquei ontem na reunião com o Movimento Escolas Abertas, da qual também participaram, né, o secretário de Saúde, o secretário de Educação, o Dr. Rodrigo, representando o Ministério Público do Estado de São Paulo, e também representantes do movimento, deixar claro que nós não estamos desconsiderando a importância da educação, né? Eu até dei um exemplo pessoal ontem na live, né? Eu sou professor também universitário e eu tenho uma turma que eu não tive contato fisicamente com eles ainda. Então, isso é muito ruim para mim e para eles, né? Então, eu também sinto isso como professor. Mas, por outro lado, a nossa diretriz é pensar no interesse coletivo. No primeiro momento, nesse momento, se a gente começar a pensar isoladamente por categoria, cada uma tem a sua importância, a educação tem uma enorme importância, mas se a gente começar a pensar nesse momento em categorias, a gente coloca em risco uma recuperação que a gente começou a ter com relação à entrada, à diminuição de entrada de atendimentos, de pessoas pedindo atendimento de síndromes respiratórias, né, que demonstra que já está dando um retorno positivo, um resultado positivo às normas que nós estamos tomando. Lembrando ainda que o Ministério Público do Estado de São Paulo, na reunião de ontem, corrobora o entendimento da municipalidade com relação a essa restrição do ensino presencial neste momento. Até para a gente entender um pouquinho, ontem teve essa reunião, né, com esse movimento Escolas Abertas, a presença também da promotoria, né, nesse encontro. Agora vamos colocar em tese, né, secretário, para a gente conseguir entender um pouquinho, como também foi dito na própria coletiva de ontem. Chegando lá próximo no dia 11, na semana do dia 11, tudo vai ser reavaliado. Se a prefeitura entender que há uma possibilidade de uma reabertura, mas a promotoria não, o que vai prevalecer? Olha, o Ministério Público do Estado de São Paulo,
tem tido uma postura de parceria, de acompanhamento, de apoio. Como Campinas, desde o início, desde o ano passado, sempre se antecipou às regras de restrição, inclusive ao governo do Estado de São Paulo, a posição do Ministério Público Estadual e também do Ministério Público do Trabalho é de acompanhamento. Então, o entendimento técnico que eu, como técnico no âmbito da saúde, né, que eu, como secretário de Justiça, me baseio para elaborar os decretos, é o mesmo entendimento que o Ministério Público se baseia, né? Então, o Ministério Público pode discordar desde que ele entenda que a leitura que nós estamos fazendo do entendimento técnico do âmbito epidemiológico, sanitário, esteja equivocado, tá? Então, lembrando que o Ministério Público é um órgão de fiscalização, claro, pode e deve discordar, mas a gente tem trabalhado nessa sintonia de trocar ideias, e eles pedem informações, a gente informa, se eles fazem algum apontamento, a gente procura atender, se não for possível atender, a gente justifica, enfim, é assim que a gente tem trabalhado. Secretário, falando agora com relação à situação dos condomínios, onde houve uma rigidez maior novamente. Áreas comuns fechadas, e a gente fala de parquinho, de academias, de quadras, de piscinas e outros espaços aí coletivos em áreas comuns. Mas se o condomínio ele fizer uma lista de agendamento, aí é possível, seria isso. Até porque hoje em dia a gente tem casos de condomínios com piscinas, por exemplo, muito grandes. Então, uma família ficar numa piscina gigante de um condomínio que tem, de repente, 400 pessoas, né, há muita reclamação. Se o síndico faz separações, por exemplo, com fitas, ao longo da piscina mesmo, várias famílias podem fazer agendamento, né? Gostaria que o senhor explicasse essa questão do agendamento nas áreas comuns. Tá, bem, primeiro, gostaria de fazer um esclarecimento que no nosso entendimento, esta previsão de inclusão dos condomínios de forma expressa no decreto, constando que os condomínios devem respeitar os decretos, no meu modo de ver, era algo desnecessário. É claro que os condomínios já deveriam respeitar, como muitos estão respeitando. Nós incluímos essa manifestação expressa no decreto, atendendo pedidos de alguns síndicos, de alguns advogados que atuam nessa área, porque ao mesmo tempo que tem condomínios que havia um desrespeito, outros condomínios chegava para a gente uma informação de que está havendo um exagero aí na restrição. Então, a gente quis pautar um entendimento para dar segurança para todos, mas não significa que a partir de agora deve haver o respeito. Sempre houve esta obrigação, né? Na medida em que lá atrás a gente vedou o funcionamento de atividades coletivas em parques públicos, em piscinas dos clubes particulares, ora, qual a diferença de clube e de condomínio? Nenhuma, né? Então, eu quero deixar claro isso. Com relação a especificamente sua pergunta, o que é problemático nesse momento da pandemia são atividades coletivas. Então, vamos pensar numa academia. Na academia de um condomínio, para uso coletivo, com um professor e 10, 12 alunos, dependendo do porte da academia, isso não é possível porque vai contra o isolamento social. Mas o condomínio pode regulamentar o uso individual, por exemplo, fazer o agendamento, cada pessoa por hora, ou você mesmo coloca aí os membros da família. Eu entendo que seria possível também, na medida em que os membros da família, claro, já convivem na mesma unidade, né, no apartamento ou numa casa, juntos, entendo que não haveria problema eles usarem de forma familiar um local ali de uso social do condomínio, tá? Com relação à piscina, André, aí eu acho que o seu exemplo não daria muito certo, porque o que a gente procura evitar é o contato com pessoas de forma coletiva no mesmo local. Então, se você divide a piscina ali em fita, né, faz uma divisão ali em fitas, você vai propiciar contato, seja na piscina ou seja fora da piscina, vai ver pessoas circulando ali
Então, eu entendo que isso não seria possível. E, secretário, até para entender um pouco mais sobre essa situação e o poder dado a alguns entes. Por exemplo, a gente cita aqui piscinas. Um determinado condomínio, como o senhor mesmo disse, já era para estar sendo seguido, mas, vamos lá, em uma reunião, né, entre o conselho decidiu em ter a piscina aberta para os seus condôminos. Agora, com esse decreto, o síndico, por exemplo, ele tem o poder de falar, gente, não tem reunião nenhuma, decisão nenhuma de reunião. Agora o poder eu tenho que levar em conta esse decreto. Ele ganha esse poder para fechar, mesmo que essa reunião tenha decidido isso? Bom, quero deixar claro que, reforçando a minha fala anterior, essa Assembleia Condominial já não tinha esse poder antes, né? Já tinha que estar cumprindo o decreto antes, então já estava havendo um desrespeito. Agora, o que nós deixamos expresso é que é dever do síndico fiscalizar. E caso haja um desrespeito, o condomínio poderá sofrer a penalidade da multa, e além disso, a área objeto ali do desrespeito do decreto, a área de uso coletivo, onde houver o desrespeito, será lacrada. Então, poderá haver a lacração da piscina, ou da academia, ou da churrasqueira, por exemplo, tá? E caso o desrespeito seja em unidade individual, numa casa ou em um apartamento, ou uma unidade de apartamento, aí a multa será aplicada ao proprietário ou ao possuidor, né, ao responsável por esta casa ou por esse apartamento. Lembrando que a multa ao condomínio é apenas quando houver desrespeito na área social, área coletiva. Secretário Peter Panuto, ontem também na coletiva foi falado e veio, de certa forma, uma mudança também com relação à manutenção predial e à construção civil, né, que o senhor até anunciou que havia, de certa forma, até um certo conflito de uma questão com a outra. Gostaria até que o senhor esclarecesse isso, até porque é um setor que abrange muito, né, aqui em Campinas. Sem dúvida. Aí, assim, como a gente está elaborando muitos decretos, né, em pouco tempo, alguns probleminhas podem acontecer, então a gente quis resolver um problema, né? Porque ficou autorizada a construção civil e na redação do dispositivo que trata de manutenção predial elétrica e hidráulica, constou ali a expressão apenas em casos emergenciais. Só que a gente começou a receber perguntas que realmente a gente não tinha resposta, né? Porque muitas vezes uma obra num apartamento para fazer a manutenção também é construção civil. Então, a gente entendeu por bem, com o aval aí da Vigilância Sanitária, suprimir essa expressão urgência ou emergência na manutenção elétrica, hidráulica ou predial. Então, elas voltam a ser autorizadas sem restrição, desde que, claro, os empregados, né, desta obra cumpram as medidas sanitárias. Secretário Peter Panuto, que é o secretário de Justiça aqui de Campinas, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas. Muito bom vê-lo restabelecido. Ainda não está 100%, mas ainda bem que o pior já passou. E um prazer. E essa gentileza de o senhor estar atendendo mais uma vez aqui a CBN Campinas. Eu agradeço, Flávio, agradeço o André, agradeço aos ouvintes. Eu queria, numa fala final, se vocês me permitirem, reforçar esse momento que nós estamos vivendo. É um momento de crise nacional, né? A gente não pode naturalizar praticamente quase 4.000 mortes diárias, então esse número evidencia um momento de crise que nós estamos vivendo. E para que a gente possa superar esse momento de crise, a gente tem que lembrar do pensamento coletivo, né? Pensar na proteção da coletividade. E para que a gente possa proteger a coletividade, infelizmente, né, a gente tem que suprimir os direitos individuais, porque é sobretudo o direito individual de ir e vir que justifica o isolamento social. Porque esta pandemia, esta doença, ela não tem tratamento. A verdade é essa, o que tem é um tratamento ali para que a pessoa melhore, mas não tem cura. Então, para que a gente possa não ficar doente, há necessidade de se respeitar o isolamento social. Então, eu clamo aí para que todos
pensem coletivamente, mais coletivamente e menos individualmente, que é o que a gente precisa no momento para que a gente possa superar esta crise. Muito obrigado, secretário Peter Panuto, conversando com a gente aqui no CBN Campinas desta quarta-feira.